eu fiz um vídeo mostrando quais foram as maiores seleções do mundo entre 1921 e 1970, onde falei de times incríveis como o do Pelé, do Puskás e tals. Então agora é a hora de vermos quais foram as maiores seleções de cada década entre 1971 e 2020. Bora! E mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês qual foi a seleção que dominou em cada década. E essa é a parte 2, entre 1971 e 2020. E como falei no vídeo anterior, os anos começaram a ser contados a partir do 1 e terminaram no 10. Então a década de 70, por exemplo, começou em 1971 e terminou em 1980. A de 80 começou em 1981 e terminou em 90 e por aí vai. Cada um veio de um jeito diferente, mas só pra não ficar dúvida, vou contar a partir do ano 1. Então já vamos começar esse vídeo com a década de 70, de 1971 a 1980. E nessa década, uma seleção que ficou muito famosa foi a Holanda de Cruyff, que revolucionou o futebol com um estilo único de jogar. Eles ficaram muito famosos mesmo na Copa de 74, mas na real, o campeão daquela Copa foi a Alemanha. Na seleção alemã tinha vários jogadores do Bayern de Munique, que foram tricampeões seguidos da Champions naquela época, com craques como Gerd Müller, Beckenbauer, goleiro Maier e etc. Se você viu meu vídeo da história do Bayern de Munique, você já tá ligado. E a Alemanha foi muito bem naquela Copa de 74. Foi sediada na própria Alemanha e em 7 jogos eles venceram 6 e perderam 1. Essa derrota foi na fase de grupos. E na final derrotaram aquela histórica Holanda por 2-1 de virada. Mas aquele não foi o primeiro título que eles venceram na década de 70, hein? 2 anos antes, em 72, a Alemanha já tinha vencido a Eurocopa. Sim, os alemães já tinham mostrado seus melhores do continente quando meteram 3-0 na União Soviética na final. A Alemanha foi campeã europeia em 72, campeã mundial em 74 e em 76 estava na final da Eurocopa de novo. Mas acabaram perdendo para a Tchecoslováquia nos pênaltis. Passaram raspando. Aí na Eurocopa seguinte, em 1980, adivinha? Chegaram na final mais uma vez. Mesmo com a maioria dos jogadores não sendo os mesmos que venceram os títulos anteriores, eles não falharam. Ganharam de 2-1 da Bélgica e conquistaram sua segunda Euro. Então, mano, entre 1971 e 1980, a Alemanha ganhou um título de Copa do Mundo e chegou em 3 finais de Euro. Ganhou 2 e perdeu outra nos pênaltis. Que seleção incrível! E se você acha que eles pararam nos anos 70, está muito enganado. A primeira grande competição que aconteceu nessa próxima década do vídeo, de 1981 a 1990, foi a Copa do Mundo na Espanha, em 82. E a Alemanha, liderada pelo atacante Rummenigge, foi indo e alcançou a final. Pois é, chegaram na final deixando para trás seleções gigantes. E iria encarar os italianos na final. Só que aquele jogo foi da Itália. A Alemanha perdeu por 3-1, ficando com a medalha de prata. Mas cara, só de chegar na final já é muita coisa, né? Aí, 4 anos depois, a Copa do Mundo foi sediada no México e a Alemanha era mais uma vez finalista. Mas acabou sendo também o segundo vice seguido. Na decisão encontraram a Argentina de Maradona e tomaram 3-2. Mais uma vez que a Alemanha se mostrava ser pelo menos a segunda melhor do mundo. E o técnico dessa vez era o Franz Beckenbauer. O cara que foi campeão em 74, agora era técnico. E os alemães manteram ele no cargo para disputar a última competição desse período de 81 a 90, que foi justamente a Copa do Mundo na Itália, de 1990. A Alemanha nessa época tinha jogadores bons, como Matthaus, Voller, Brehme e etc. E depois de ser vice 2 vezes seguidas, os caras foram com tudo para tentar levantar a taça de fato. E começaram muito bem, ficando em primeiro em seu grupo. Aí nas oitavas eliminaram a Holanda, depois nas quartas a Tchecoslováquia e nas semis pegaram a Inglaterra. Foi um jogão, mas passaram nos pênaltis e estavam na 3ª final de Copa seguida. E o adversário era de novo a Argentina de Maradona. Mas dessa vez eles conseguiram segurar e venceram por 1-0. A Alemanha fez um gol de pênalti aos 40 do segundo tempo. Finalmente conquistaram sua 3ª Copa do Mundo. Mano, pensa, foi uma dominação gigantesca. Eles chegaram na final em 1982, em 1986 e em 1990, sendo campeões nessa última vez. Os caras praticamente dominaram por 2 décadas seguidas.
Ah, e na Eurocopa eles conseguiram só um terceiro lugar em 88. Parece que focaram todas as suas forças na Copa do Mundo, tá ligado? E agora, na década seguinte, entre 1991 e 2000, a melhor seleção foi a mesma, que dominou lá na década de 60. O Brasil! A seleção brasileira nessa década de 90 era realmente avassaladora. E nesse período, a primeira competição oficial foi a Copa América de 91, com o Brasil sendo vice. Perdeu o título para a Argentina. Aí na Copa América de 93, o Brasil não foi muito bem. Caiu nas quartas para a Argentina. Poxa, a Argentina era chata, hein? Até que em 1994 chegou a grande Copa do Mundo nos Estados Unidos. O Brasil buscava o tetra com Tafarel no gol, Jorginho, Dunga, Bebeto, Romário e companhia. Só craques nesse time. E logo na fase de grupos já jogamos muito e passamos em primeiro se classificando para as oitavas. E nas oitavas já derrotamos o time da casa, Estados Unidos. A vitória foi magra, só 1-0. Então a gente foi para as quartas, encarando a Holanda. Mano, esse foi um jogão. O Brasil ganhou por 3-2 e se classificou para as semis. E na semifinal foi outra vitória pequena por 1-0, dessa vez contra a Suécia. Então estávamos na final da Copa. E na grande decisão pegamos a poderosa Itália. Tanto o Brasil quanto os italianos buscavam o tetra. E com o Romário no nosso ataque, acabou 0-0. Ela ia para os pênaltis. Aí o Brasil foi muito melhor. A Itália perdeu 3 pênaltis, 2 para fora e 1 defendido. A seleção conquistava sua 4ª Copa do Mundo. Nos tornamos também os maiores campeões mundiais. E o nosso técnico era o Parreira, que depois de conquistar o mundo foi trabalhar com clubes e o Brasil viu a volta de um treinador incrível, o Zagallo. O Zagallo foi o treinador do Brasil em 70 na conquista do Tri. Então com ele de volta continuamos muito fortes. Logo no ano seguinte, em 95, a seleção jogou a Copa América e chegou na final, mas acabou perdendo para o Uruguai nos pênaltis. Mais uma medalha de prata. Até que 2 anos depois, em 97, o Brasil chegou de novo na final da Copa América e dessa vez foi campeão. Finalmente conquistou a América. E naquele mesmo ano, o Brasil jogou pela primeira vez um torneio chamado Copa das Confederações, fundado naquela mesma década de 90. Sim, a primeira vez que o Brasil disputou esse torneio foi em 97. Aí a gente tirou de letra. Passamos em primeiro na fase de grupos, depois eliminamos a República Tcheca e na final goleamos a Austrália. 6-0. Mais uma taça pra nós. Só em 1997 ganhamos a Copa América e a Copa das Confederações. Então o Brasil estava preparado para encarar mais uma Copa do Mundo. Fomos para a Copa de 98 como favoritos. Continuamos com Tafarel no gol. Aí também tínhamos o Roberto Carlos, Dunga, Bebeto, Rivaldo e até a estrela Ronaldo Fenômeno. Uma seleção de dar medo em qualquer um. E como muitos já imaginavam, o Brasil chegou na final de novo. Eliminamos o Chile, Dinamarca, nas semis a Holanda e na final encarávamos o país sede, a França. Os franceses tinham o Zidane, então só dele acabamos tomando 2 gols. E no fim ainda levamos mais um, acabando 3-0. Foi uma derrota horrível, mas não podemos esquecer que chegamos na final, né? Segunda melhor seleção. Aí depois do 3-0 o Zagallo saiu e entrou o novo técnico Luxemburgo. Aí, você lembra que o Brasil ganhou a Copa América e a Copa das Confederações no mesmo ano, em 97? Então, em 1999, a gente quase repetiu esse feito. Fomos campeões da Copa América para cima do Uruguai e na Copa das Confederações chegamos na final. Mas perdemos para o México num jogão por 4-3. Então, naquela década de 1991 a 2000, o Brasil chegou a 2 finais de Copa do Mundo, ganhou uma e perdeu outra, 2 finais de Copa das Confederações, ganhou uma e perdeu outra também, além de 2 títulos e 2 vices de Copa América. A nossa seleção realmente dominou, tem nem chance. O Brasil era quase imparável. Mas agora vamos seguir o vídeo e ir para a próxima década, a de 2001 a 2010. E mano, quando a gente pensa nessa década, uma seleção que veio à mente é a Espanha, campeã da Euro de 2008 e da Copa do Mundo de 2010. Mas se a gente for olhar para títulos mesmo, o Brasil foi muito vitorioso de novo. Primeiro que em 2002 já veio o Penta. A seleção chegou na final da Copa pela 3ª vez seguida e foi campeã para cima da Alemanha. Nessa Copa a gente tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Cafu, Rivaldo, era imparável. O Penta veio com muita honra depois de metermos 2-0 nos alemães. Já éramos os melhores do mundo.
Aí, 2 anos depois, mostramos ser os melhores da América do Sul, levando a Copa América de 2004. Ganhamos da Argentina nos pênaltis, depois de um empate em 2-2. E não parou por aí. Em 2007, fomos campeões da América de novo. Dessa vez sem sufoco, metendo 3-0 na Argentina. Foi lindo. Meter gol na Argentina é bom demais. Então só nessas competições já tínhamos ganhado uma Copa do Mundo e 2 Copas Américas. Mas teve outro torneio que a gente dominou, a Copa das Confederações. O Brasil já tinha jogado a Copa das Confederações de 2003, mas acabou perdendo. Então, para a edição de 2005, o Brasil tinha Adriano, Kaká, Ronaldinho, era uma seleção mágica. E caso você não lembre, esse torneio funcionava assim. Era tipo uma mini Copa do Mundo. Tinha 2 grupos, onde os 2 melhores de cada iam para as semis e depois para a final. E o Brasil quase perdeu a vaga para o Japão na fase de grupos. Não foi tão bom. Aí nas semis pegamos o da casa, a Alemanha. Os alemães eram os favoritos, mas o Brasil foi lá e plau, 3-2, jogão. E na final encaramos a Argentina de novo. Aí fizemos o de sempre, ganhamos. E de goleada ainda, 4-1. Que alegria. E se você acha que os títulos do Brasil acabaram, você tá muito enganado. 4 anos depois, em 2009, a gente jogou mais uma Copa das Confederações. Dessa vez sediada na África do Sul. Aí nesse torneio ganhamos os 3 jogos da fase de grupos, depois eliminamos o time da casa e na final derrotamos os Estados Unidos por 3-2 de virada. Tava perdendo de 2-0 e viramos para 3-2. O Brasil levantava mais uma taça. Então mesmo que a Espanha tenha sido muito boa ganhando uma Copa do Mundo e uma Eurocopa, se a gente for olhar para os títulos, o Brasil foi muito bem. Porque também ganhou uma Copa, ganhou 2 Copas Américas e 2 Copas das Confederações. Então não podia ficar de fora. E agora bora ir para a última década, a de 2011 a 2020. E por incrível que pareça, essa é uma década sem dominância. Não teve um time que ganhava a maioria dos torneios ou sempre ia pra final. Se liga, o vencedor da Copa América de 2011 foi o Uruguai, da Euro de 2012 a Espanha, Copa das Confederações de 2013 o Brasil, daí da Copa de 2014 a Alemanha foi vencedora, quero nem lembrar disso. Aí em 2015 e 2016 o Chile venceu a Copa América e naquele mesmo 2016 Portugal foi campeão europeu, um título inédito também. E em 2017 a Alemanha venceu a Copa das Confederações, mas na Copa de 2018 caiu na fase de grupos. O campeão mundial em 2018 foi a França. Além da gente, venceu a Copa América de 2019. Você viu, mano? Os campeões foram tudo aleatórios. Mas então, antes de terminar, vamos recapitular esse vídeo. Década de 70 foi a Alemanha, década de 80 também, nos anos 90 o dominante foi o Brasil, e em 2000 acabou sendo também. Ganhamos muitos títulos nesse período. E nos anos a partir de 2011 não tivemos um dominante. Tudo campeão aleatório. E aí, você concorda com essa lista ou faria alguma alteração? Comenta aí embaixo. Deixe também sua sugestão de vídeo. Quanto mais ideias, melhor. E assista meus outros vídeos. Eu sei que tu vai gostar. Beleza? Valeu e tchau!